1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Primeiro texto que nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. O apóstolo Paulo diz assim, você pode acompanhar com a sua Bíblia, com o seu smartphone, acredito que também deva ser projetado aqui. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Repita comigo, por favor. Pois o reino não consiste, mas de poder. Repita, mas de poder. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E eu vou usar uma versão que diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas, aleluia, louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua doce, santa e poderosa presença neste lugar. Pedimos que o teu Espírito de poder, o Espírito de Cristo, encha o nosso coração ainda mais, como o Senhor já tem feito desde o início deste culto. Nós dizemos a Ti que Tu tens total e irrestrita liberdade para agir no nosso meio conforme Tu quiseres, no nome de Jesus. Amém. Neste mês nós temos falado sobre o Espírito Santo e o reavivamento, e ouvimos algumas coisas muito interessantes, algumas palavras profundas, desafiadoras para o nosso coração. E coube a mim terminar essa série. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o reino de Deus. Este reino que não consiste de palavra, mas de poder. E esse Espírito no qual eu e você devemos ser cheios. E eu quero que você, em nome de Jesus, abra o seu coração, se prepare, porque eu tenho certeza absoluta de que Deus quer falar ao seu coração. Você ouviu aqui que a palavra reavivar, ou o verbo reavivar, é trazer vida novamente. E aí eu tentei criar uma designação. Penso que reavivar pode ser dinamizar a vida. Fazer a vida, parece até uma redundância, mais vivaz. Uma vida mais viva, uma vida mais dinamizada, essa vida que recebe o poder do Espírito Santo. E por que nós precisamos de reavivamento e por que nós precisamos dinamizar a nossa vida? Porque ao longo do tempo nós vamos tendo a nossa tendência natural se revelando, uma tendência segregadora, uma tendência que sofre as interferências diretas do pecado. E por causa dessa natureza pecaminosa e segregadora, nós muitas vezes nos separamos do objetivo principal. Ao longo do tempo, nós temos uma tendência de perder o ritmo, de perder o empenho, de perder o foco, de perder o objetivo. A gente vai se desligando muitas vezes. Precisamos reavivar, porque em algum momento da vida nós estamos deixando de avivar. E quem deixa de se avivar é aquela pessoa que se enfraquece, é aquela pessoa que se desanima, é aquela pessoa que se afrouxa. E eu não sei se você é como eu, mas eu preciso fazer um esforço tremendo para eu não perder o ritmo, para eu não perder o foco, para que eu faça efetivamente a minha vida em Deus ser uma vida dinamizada dia a dia. Porque a minha natureza me faz querer me retrair, perder o foco, perder o ritmo. E é isso que acontece na história humana, e é isso que acontece na história da igreja. A igreja passou por muitos movimentos, e ao longo da sua história, ela foi perdendo o ritmo, ela foi perdendo a força, ela foi se afrouxando, e tantas coisas boas que nós poderíamos estar lembrando e vivendo hoje, dinamizados por toda uma história com Deus. Nós muitas vezes temos que ficar de tempos em tempos nos dando, sabe, aquela manivelada para ver se vai,
aos trancos e barrancos. Desculpa te dizer isso. E eu vou te mostrar isso. Então você se prepara, porque nós vamos fazer uma viagem ao longo do tempo para você entender o que aconteceu na vida da igreja nestes últimos 21 séculos. Por exemplo, no século I, e no século II, a igreja foi marcada por um círculo, por uma ênfase, por um avivamento, por uma dinâmica que defendia as doutrinas essenciais da fé, principalmente doutrinas estas, levantadas com grande empenho pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo queria defender as doutrinas essenciais desse cristianismo que foi implantado por um homem que nasceu em Nazaré, que falou palavras lindas, maravilhosas e transformadoras, que deu a sua vida na cruz para salvar todos os pecadores, no qual Paulo se diz ser o principal deles. Então o ministério de Paulo no primeiro e segundo século da igreja foi dizer: gente, vamos ficar firme. Vamos olhar para a graça, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Cristo, vamos ver o que Ele fez por nós, vamos ver a revelação dEle. Não vamos perder o foco. E inclusive quando ele está fazendo um dos seus últimos sermões em Atos capítulo 20, para a igreja de Éfeso, ele já tem uma palavra profética que serviria inclusive para nós hoje. Ele disse: olha, não percam o foco, não percam o ritmo, porque vão se infiltrar no meio da igreja lobos vestidos de cordeiros, e virão heresias, e virão mentiras que precisam ser veementemente rebatidas. Paulo disse isso no primeiro e no segundo século da história da igreja. Se você vai para o século III, isso passa, e aí a ênfase do terceiro século é falar de Deus Pai, o Deus Pítar, o Deus Pai, esse Deus maravilhoso, essa autoridade de Deus sobre a nossa vida como Deus Pai, e essa foi a grande ênfase, mas ela não foi dinamizada, ela passou. Olhando para o quarto e para o quinto século, começou-se a doutrina do homem, começar a entender quem é o homem, quem é o ser humano, como é que ele funciona. E aí se levantou a doutrina do homem e do pecado, falando bastante dos efeitos do pecado na vida do homem. E essa foi uma grande ênfase. Os homens precisam vencer a sua natureza pecaminosa no quarto e no quinto século. Aí isso passou. E aí veio o sexto e o sétimo, aliás, o quinto e o sexto século, no final, que a grande doutrina foi a pessoa de Jesus Cristo. E aí no meio daquelas igrejas apostólicas começaram a falar que Jesus não era Deus de fato, que Jesus não era nem Deus e nem homem, e começou uma mistura aí nessa coisa de quem Jesus era e de quem Jesus não era, e eles disseram: não, Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. E nessa época saiu a grande máxima dentro da igreja: vero homo, vero Dio. Jesus é verdadeiramente homem, Jesus é verdadeiramente Deus. Ele se encarnou na forma humana para resgatar o homem da sua condição humana de pecado. E isso causou muitos debates, isso causou muitos embates. O que aconteceu? Ficou para trás. Ficou para trás. E aí vieram o sétimo século, o nono século e o 10º século, e a igreja começou agora, organizada em instituição, pensar no culto. O que vai ter no culto? Vai ter púlpito, vai ter adereço. O pastor começa como? Cantando o hino, fazendo uma oração, apresentando o visitante. Que roupa que o pastor vai usar, o sacerdote vai usar, como é que vai ser? E aí começou a época da liturgia na igreja, se preocupar com a forma do culto, como ele seria. E aí eles começaram a introduzir elementos, e começaram a usar esses elementos quase que como elementos idolátricos no culto a Deus, e isso trouxe muitos prejuízos, porque a ênfase ficou nos elementos, ficou no ritual, ficou no mecânico, e o homem se distanciou de Deus. E aí entra aquele período terrível que a gente chama de período das relíquias, das trevas na vida da igreja, porque a igreja se distanciou do foco principal. Mas aí surgiu um movimento para rebater esse movimento mentiroso e equivocado, que se chama movimento da pré-reforma ou da reforma, que começou no final do 11º século e foi até
o século XVI, e aí os homens se levantaram e disseram, nós precisamos vencer isso, a nossa relação com Deus não está nas pessoas, a nossa relação com Deus não está no templo, a nossa relação com Deus não está no culto, da forma que Ele tem, se a parede é desse jeito, se vai ter isso lá na frente, se não vai ter, se você paga isso ou você deixa de pagar. A nossa relação com Deus está baseada na expiação de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu para salvar o homem de graça e pela graça, e o justo vive pela fé na graça, de graça, e não precisa ficar atrás de utensílios. Você está comigo ou não? Nós já estamos do século 11º ao 16. Vamos lá, que nós vamos chegar aqui hoje, tá certo? Vamos chegar aqui hoje, vamos aterrissar aqui em Londrina no dia de hoje. E aí veio essa máxima que foi a grande plataforma do Lutero, herança que eu e você recebemos. E depois disso vieram os próximos séculos, o século 18, 17, 19, e durante todo esse tempo, até o início do século 20, a grande questão é, o rei está voltando. Jesus vai voltar. Vocês ficaram perdendo tempo com um monte de coisa, passaram as ênfases, vocês se preparam, sebo nas canelas, porque Jesus vai voltar, e a grande ênfase foram as questões escatológicas, as doutrinas da volta de Cristo, como seria a volta de Cristo, como seria o tempo da volta de Cristo, como seria o governo do anticristo, como seria o período do advento da vinda de Jesus. E aí, no século XIX, surgiu um homem chamado Guilherme Miller, que enfatizou isso com grande ênfase e fundou uma denominação chamada Adventismo. Nessa época também começou um movimento pequeno de uns que se denominavam Testemunhas de Jeová, e a grande ênfase no início dessa turma era dizer, nós precisamos estar preparados e conhecer as questões sobre a volta de Cristo. Mas aí essa doutrina dos Testemunhos de Jeová foi sendo infiltrada por algumas coisas que se perderam do princípio do Evangelho, e eles entraram em algumas doutrinas muito complicadas. E a grande ênfase, então, do século XVI em diante até o início do século XX foi o quê? A volta de Jesus, a escatologia. E aí, quando estava se falando disso, no final do século XIX, para a entrada do século XX, quando se pregava muito sobre a volta de Cristo, talvez com um acerto do relógio de Deus, com o relógio do homem, no dia 31 de dezembro do ano de 1900, na virada do século XIX para o século XX, numa pequena capela, numa igrejinha, numa capela pequena, numa cidade do estado do Kansas, nos Estados Unidos, chamado Topeka. Um grupo de pessoas estavam ali orando para se prepararem para a volta de Cristo, para se consagrarem, para colocarem as suas expectativas diante de Deus, como a gente faz no final do ano, sabe aquele culto de final de ano? E eles estavam orando, estavam buscando a Deus. O pastor dessa igreja era Charles Fox Parham, e ali tinha pouco mais de 10 pessoas, dizem até que era menos. E ali aquelas pessoas estavam orando, aquelas pessoas estavam buscando a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, eles estavam estudando as Escrituras, eles estavam pedindo a bênção de Deus para esse novo século que iria nascer. E uma jovem, uma aluna, uma menina, que estava ali envolvida pelo ambiente, pela palavra, pela busca dessa manifestação poderosa do Espírito Santo, ela foi tomada por algo diferente que até então eles não conheciam. E aquela moça então começou a falar em línguas estranhas. E as pessoas não conseguiam discernir, e ela ficou cheia do Espírito, e alguma coisa começou a acontecer. E naquele dia, no dia 31 de dezembro de 1900, na virada do século XIX para o século XX, surgiu a grande ênfase que nos acompanha até hoje. A pessoa do Espírito Santo. Naquele dia surgiu essa grande ênfase que nos acompanha até hoje. E as pessoas ficaram impactadas, e tinha um outro aluno lá, um aluno que não era muito bem visto pela turma, chamado William Seymour, que ele ficou tão impactado, ele disse, eu não posso fazer com que isso fique apenas aqui no Kansas, aqui em Topeka, eu vou para Los Angeles, e lá eu vou começar uma célula, um pequeno grupo, vou começar uma reunião de oração, e nós vamos continuar buscando essa pessoa do Espírito Santo.
E lá na cidade de Los Angeles, eles começaram a orar. E ele foi para uma igreja que estava se dividindo, uma igreja batista, e esse homem entrou com essa ênfase, esse jovem pastor, para orar e buscar a manifestação do poder. Sabe o que começou a acontecer com aquele grupinho de gente, pouquinha gente? Deus começou a operar milagres, pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a receber dons do Espírito Santo. O movimento foi tão grande que o jornal da época mais importante, o Los Angeles Times, colocou na capa, você pode pesquisar na internet, eu não coloquei aqui porque não ia ficar boa a imagem, mas você pesquisa que tem a capa do jornal. E aí o Los Angeles Times vai para a Rua Azusa, que era o endereço dessa igreja. E ali, naquela rua, eles começaram a perceber a quantidade de pessoas que iam e recebiam algo diferente estava acontecendo na vida daquelas pessoas. E ele estampou na sua capa, num dia, uma Babilônia de línguas acontece na Rua Azusa. E ali na Rua Azusa, agora o pessoal começou a ir, porque o povo gosta de ir onde a coisa está pegando, não é verdade? Como é que diz hoje? Onde está bombando, é isso? Para não ficar desatualizado que nem da última mensagem, com macacos me mordam, me ajudem. É onde está bombando, é isso? E aí o pessoal, a coisa está acontecendo, vamos lá para a Rua Azusa, vamos lá para Los Angeles e vamos ver o que está acontecendo. E muitas pessoas se voltaram para aquele lugar. E ali nasceu o movimento que a gente conhece como movimento pentecostal. Pensando no Brasil, isso também reverberou aqui. E no início deste século, o Brasil começou a conhecer o pentecostalismo a partir do ano 1910, 9, 11, mais ou menos nesta época, quando chegaram aqui no Brasil os primeiros missionários pentecostais de um programa religioso da Igreja Assembleia de Deus. E eles começaram a chegar aqui como os pentecostais clássicos. E aí a coisa começou a acontecer. E aí surgiram movimentos, surgiram igrejas, surgiram grandes denominações, como a Congregação Cristã do Brasil. Você está comigo ou não? Aí surgiu um movimento estudantil que foi muito forte, chamado Cruzada Nacional de Evangelização, que a ênfase deles não era construir templo, era construir tendas. E aí surgiu uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Depois surgiu a igreja O Brasil para Cristo, a Pentecostal Deus e Amor e outras mais com essa ênfase, com essa busca de conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. E isso passou também. E aí vem um outro movimento que a gente chama agora de neopentecostalismo, que a ênfase agora não é mais buscar apenas o Espírito Santo, mas usar o Espírito Santo. Usá-lo para o nosso prazer. E aí a gente vai para a mídia, a gente vai para o rádio, a gente vai para a televisão, e a gente destaca agora o que ele pode fazer. Não o que ele é, mas o que ele pode fazer, os benefícios que você terá se você estiver com ele. E a ênfase agora se foca na cura, no milagre, no homem, no poder humano se manifestando e que manipula de uma certa forma o Espírito Santo. E aí começaram a surgir outras igrejas no Brasil, que eu não quero mais citá-las para não comprometer nenhuma denominação contemporânea. Mas a grande ênfase é, você vem para cá que o milagre acontece. Se você for contribuinte fiel ainda, e não der só pouco não, der bastante, você vai ver só o que vai acontecer na sua vida. E começou a se tornar agora o Espírito Santo uma estratégia de marketing em muitas denominações. E hoje é assim, muita gente quer ir atrás dos movimentos de marketing, onde eles acham que está bombando, porque existem algumas pessoas, e você precisa me entender, e eu estou fechando aqui, que já chegamos aonde eu queria, as pessoas estão achando que existem algumas outras pessoas mais especializadas na manipulação do poder do Espírito. Então elas acham que lá ele é melhor manipulado, lá é melhor, lá tem mais poder, e hoje a gente vive uma época de crentes migratórios. Eles migram, como as aves migram nas estações do ano, como os animais migram. E essa tem sido uma grande crise que nós estamos vivendo. Porque nós perdemos o foco, assim como foi sendo perdido o foco desde o primeiro século.
Talvez você não lembrou nada do que eu falei. Mas a mesma coisa que aconteceu no século I está acontecendo no século XXI. Por isso, nós precisamos de reavivamento. Por isso, nós precisamos dinamizar a nossa vida com o Espírito Santo. Por isso, nós precisamos compreender melhor a pessoa do Espírito Santo e o papel que ele deve ocupar na nossa vida. Por isso que nós precisamos entender o que é reino de Deus. E aí, para entender reino de Deus, que a gente leu no texto de Coríntios, quando Paulo diz assim, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. A palavra reino ali no grego é basileia. E a palavra basileia não significa um reino geográfico, um reino unido, um reino corporativo. A palavra basileia significa reinado, significa alguém que governa. É um lugar onde existe um domínio de uma autoridade. Então, quando ele diz, pois o reino de Deus não consiste de palavras, o que Paulo está querendo dizer? Pois o governo de Deus, pois o domínio de Deus, pois a autoridade de Deus não consiste de palavras e nem no lugar especificamente denominado geográfico. O reino de Deus tem a ver com o seu domínio. E este reino não foi feito para uma instituição. Este reino não foi feito para 4 paredes. Este reino foi feito e foi criado e foi introduzido para pessoas, para templos vivos, para templos móveis. Este reino, este Basileia, veio para ser implantado dentro de mim e dentro de você. Este reino, este domínio que Cristo quer estabelecer de poder, não começa num ambiente, começa numa intimidade, começa num relacionamento do interior. Você está comigo? Você está me entendendo? Então, o reino de Deus é algo que foi feito para começar dentro de cada um de nós. E é neste lugar que Deus quer ter o seu domínio, que Ele quer ter o seu reinado, o seu governo. E aí este reino é reconhecido por pessoas que recebem essa autoridade, que confiam nessa autoridade e começam a viver debaixo desta autoridade. Começam a seguir as ordens deste rei de vontade própria, voluntariamente, movidos por um espírito de gratidão pelo aquilo que este rei fez e faz nas suas vidas. O reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus é estabelecida. Aleluia! O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é manifestada. O reino de Deus é o lugar onde Deus tem liberdade para governar. E quando Deus governa, quando Deus domina e quando Deus tem autoridade sobre alguém, há poder de Deus se manifestando ali. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. E eu e você precisamos fazer parte e entender o que significa esse reino. Não é porque você está numa igreja que significa que você está vivendo o reino. Você e eu estaremos vivendo o reino a partir do momento que Cristo reinar dentro de nós. Dentro do nosso coração, nas nossas intenções, nas nossas motivações, no nosso falar, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, no nosso estudo, tudo. Ele é o nosso rei, Ele governa e Ele tem propósitos maravilhosos. Mas Paulo diz mais lá, nós vamos dissecar esse texto, diz assim, o reino de Deus não consiste de palavras, mas ele consiste de poder. E essa palavra poder é maravilhosa no grego porque ela significa virtude. E se tem uma coisa que o Espírito Santo quer fazer na vida destes que aderem ao reino, Ele quer tornar essas pessoas mais virtuosas. Ele quer tornar essas pessoas mais energizadas, mais dinamizadas. Então, quem está no reino tem toda a condição de ser virtuosamente afetado pelo poder do Espírito Santo. E aí, se Cristo governa, o Espírito, ele vivifica, ele ajuda, ele fortalece, ele prepara para a manifestação dos sinais do reino.
Por isso que eu não me impressiono com o movimento. Por isso que eu não me impressiono. Vamos para lá, porque lá Deus está falando. Não, porque se Deus não começar a falar aqui, eu não preciso ir para lá. Eu não preciso estar numa igreja para eu ver o reino de Deus se manifestando. O reino de Deus se manifesta na sala da minha casa, na cozinha, no meu quarto. Agora, é muito bom se a gente vier para cá, e aqui tem algumas centenas de pessoas, se todo mundo está na vibe do reino, na virtude do Espírito. O que acontece? Isso aqui não aguenta, irmãos. É poder, é graça, é manifestação para a glória de Cristo, porque todos que estiverem aqui estarão virtuosamente afetados pelo poder de Cristo no reino que é dentro de cada um de nós. E neste reino a máxima contraria o que se diz hoje. Não somos nós que temos o Espírito Santo. Não é essa igreja, ou esse pastor, ou esse líder que é mais especializado na obra do Espírito Santo. Como Calbart vai dizer no comentário dele aos Romanos, maravilhoso esse comentário, Calbart vai dizer o seguinte: não somos nós que o temos, o Espírito Santo, e sim, Ele é que nos tem. Viver nesse reino é se permitir ser guiado sob a autoridade de Cristo no poder do Espírito Santo. Não sou eu que tenho o Espírito Santo, é Ele que me tem. Porque no reino eu sou servo, eu sou súdito, é autoridade, é Jesus, o Espírito e o Pai. Então eu sou deles, é eles que me governam e não sou eu que governo eles. São eles que determinam as diretrizes da minha vida, da minha espiritualidade, da minha experiência, da manifestação de Deus. E eu lamento afirmar que, infelizmente, a igreja contemporânea tem perdido isso. Nós não estamos disponíveis mais, intencionalmente, para sermos virtuosamente impactados pelo Espírito conforme Ele quiser, na autoridade dEle, do jeito dEle, na agenda dEle, no tempo dEle. Nós queremos o Espírito Santo, nós queremos o reino, mas nós queremos do nosso jeito. E isso tem feito nós perdemos tempo, irmãos. Isso tem feito nós perdemos vidas. Isso tem feito a gente perder a dinâmica e a gente vai entrar, quem sabe, numa estatística, como eu acabei de dizer aqui, mais uma ênfase que ficou. E eu tenho para mim, eu estava orando ontem e hoje eu estava orando no final da tarde, e o Espírito Santo me disse, eu não estou fazendo uma grande afirmação, estou dizendo que Ele está me dizendo, isso serve para mim. Ele me disse que esta ênfase não vai mudar até a volta de Cristo. A ênfase até a volta de Cristo será o reino de Cristo, na virtude do Espírito Santo, preparando a igreja para a volta de Cristo. Aleluia. Por isso nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos reavivar, nós precisamos dessa consciência de que se Jesus é rei, nós somos seus servos. Se o Espírito é nosso dono, nós somos dele para o que der e vier. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu penso que esse versículo precisaria ser refletido pela igreja contemporânea. Não se baseasse na sabedoria humana. Nós vivemos uma época que o homem, que o ser humano, tem estado na ênfase da sabedoria. E Paulo já estava afirmando que ele não fez isso, que a ênfase dele não foi isso. A ênfase dele foi numa demonstração da virtude do reino que emanava do seu coração e da sua intimidade com o Altíssimo, com Todo-Poderoso. E aí a gente vai para o texto de Efésios. Você está comigo ainda? Amém? A gente vai para o texto de Efésios e aqui existem algumas pistas para a gente se reavivar. Eu levantei o problema e agora eu quero tentar te apresentar uma solução para a gente poder sair daqui com algo palpável, factível, praticável e transformador na nossa vida. E uma coisa que eu aprendo com esse texto de Efésios, quando Paulo diz isso, ele diz
que o avivamento ou reavivamento vai acontecer na nossa vida quando a gente estiver preparado, purificado e focado nesse processo de deixar-se ser cheio pelo Espírito Santo. Essa palavra não vos embriaguei com vinho, o que ele está querendo dizer de uma forma bem objetiva, porque eu não quero me deter nisso, é porque o vinho era uma manifestação de um prazer moral para o oriental. Eles usavam o vinho como um recurso de alegria. E as pessoas, por beberem demais, às vezes elas perdiam a consciência do natural. Então era uma alegria, uma euforia produzida por um mecanismo, você está me entendendo? Por um aditivo. Uma alegria produzida, por isso que o vinho, na visão média, antiga, significa alegria, porque bebeu demais, vai ficar alegre. E aí o que Paulo está querendo dizer é, você não precisa de aditivo. Você não precisa se embriagar com coisas que vão te fazer mais feliz, ou mais focado, ou mais cheio. Você precisa sim se embriagar e se encher de algo que é permanente, de algo que é genuíno, de algo que é consistente. Por isso não se embriaguem com vinho, mas se ele pudesse, se eu tivesse com o Paulo lá escrevendo Homem e Ousadia, eu falava, Paulo, vamos dar uma mudadinha aí, vamos fazer uma correção ortográfica. Aí ele falou assim, claro, pastor Ricardo, chama o pastor Silas primeiro, depois a gente vê, né? Mas aí eu falava assim, vamos dizer assim, não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas vos embriagueis com o Espírito que faz o reino descer. Vos embriagueis com o Espírito. E sabe o que eu tenho aprendido? Que quando eu fico descontrolado pelo Espírito, eu nunca estou sem controle. Ele me controla quando eu estou descontrolado nas mãos dele. Vai pegando aí, irmão, a bênção. Aleluia. Então ele quer dizer, enchei-vos do Espírito. E isso é um imperativo, e na língua portuguesa, imperativo, aquela outra versão que a gente leu é melhor do que deixe-se encher, esta é um imperativo. E imperativo não é algo para ser questionado, pensado, imperativo é algo para ser praticado. E o imperativo é para ser praticado de uma forma imediata e não tardia. E é tanto o imperativo para parar de ter aditivo, quanto para se encher do Espírito. Você já parou para pensar nisso? Não vos embriagueis, enchei-vos do Espírito. E aí, algo maravilhoso que eu acredito sobre estar sendo cheio do Espírito, que é ser cheio do Espírito não é uma coisa pela qual a gente possa optar, pela qual a gente possa escolher, mas que se requer de cada um de nós, de uma dona de casa, de um universitário, de um executivo, de um pregador. O ser cheio do Espírito é um imperativo para todo mundo. Então, é para mim e para você. Da criança ao adulto, ao jovem, ao idoso. E a plenitude do Espírito Santo é tanto um mandamento para o templo quanto para casa. A plenitude do Espírito Santo não é para o templo, a plenitude do Espírito Santo é para a vida. Porque o reino está dentro de nós. Aleluia. E aí, tem uma expressão no original, no grego, que é esse verbo enchei-vos, que não ficaria muito bem traduzida na língua portuguesa, então colocaram desta forma, mas este verbo está na forma passiva. E para o oriental, quando ele lê isso, não é enchei-vos como uma atitude que parte de mim, mas é enchei-vos como uma atitude que parte de outro. É alguém que vem e me enche. Não sou eu que me encho. É alguém que vem e me enche. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer, se a gente fosse traduzir meio assassinando a língua portuguesa, se pudesse dizer assim, vocês precisam ser enchidos pelo Espírito Santo. É Ele que tem que vir encher vocês. Vocês só se abram, vocês só se colocam, que a obra é dele. Quem enche é Ele, não são vocês. Vocês são só o copo vazio. E aí eu preciso lembrar da frase do Moody, que eu citei no final da minha última mensagem aqui, no mês de março. Moody disse o seguinte, aqui está, Senhor, meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com a tua graça. Isso tem uma coisa que eu tenho refletido muito, e olha que não está fácil.
é se eu estou sendo vasilha vazia ou se eu estou sendo crente xícara cheia. Porque o crente xícara cheia é aquele que não tem espaço para mais nada. Mas o crente vasilha vazia está sempre pronto para receber todas as virtudes do Espírito Santo sobre a sua vida. Você quer reavivamento no reino, no Espírito Santo? Apresente para Deus hoje o seu vazio. Deus não quer você cheio, Deus quer você vazio. Porque quem vai te encher é Ele. E o que eu e você precisamos esvaziar na nossa vida para sermos cheios desse Espírito. É algo que Ele faz por nós. E não nós fazemos por nós mesmos. Você está entendendo? Então não adianta eu ficar pulando, virando cambalhota, subindo pelas paredes, soltando fogo pelos olhos. O que Deus quer de uma pessoa que está buscando avivamento é uma pessoa que se humilha aos pés da cruz, que se esvazia, que joga fora o seu eu, o seu orgulho, o seu desejo e diz: aqui está, Senhor, uma vasilha vazia, pronta para ser cheia do Teu Espírito. Quando que a gente começa a ser vasilha vazia? Quando a gente quebra a cara por ter tomado uma atitude errada. É verdade ou não é? A gente fica mais humilde quando a gente passa por situações complicadas na vida. A gente começa a se esvaziar de coisas que nos fizeram quebrar a cara. Então, ao invés de você esperar quebrar a cara, meu irmão, faz agora, joga fora, esvazia todo o lixo que impede esse mover do Espírito Santo, essa virtude do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Você vai experimentar de algo que você nunca imaginou. Porque quem vai encher é o Espírito e a virtude é dele. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então a plenitude do Espírito Santo não é para os super santos, mas sim para os fracos, derrotados, humildes e quebrantados. E Davi teve uma visão assim, ele teve uma visão em rema, quando ele disse o seguinte, que é um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E eu quero isso para a minha vida, querido. Você quer? Você quer ser cheio do Espírito? Eu quero ser. Você quer ver um mover do Espírito na sua casa, na sua vida, nesta igreja? Amém? Nesta cidade? Amém? Eu quero ver, irmãos. Eu quero ver, se Deus me der esse privilégio, eu quero ver templos sendo superlotados de pessoas que estão sendo salvas, alcançadas pelo Espírito, casamentos reconstruídos, jovens que estão abandonando as drogas, a criminalidade, uma sociedade menos corrupta, e isso vai acontecer quando o reino começar a ser vivido dentro de cada um de nós, porque a virtude do Espírito Santo vai se espalhar por onde você estiver, aonde você chegar. Se até aquele momento, aquele lugar for o reino das trevas, quando você chegar com o reino de Deus é implantado naquele lugar. Eu me lembro uma vez, meu tio estava muito doente, por parte de mãe. E ele estava muito mal, e ele começou a fazer uma série de exames, e ele estava emagrecendo muito, e não se descobria nada. Não tinha nada, mas ele tinha tudo. Ele estava morrendo, ele emagreceu assim, muitos quilos. E aí não conseguiram mais, e a família da minha mãe, que veio lá do sertão da Paraíba, era muito envolvida com as práticas da Umbanda, dessas coisas todas. E aí um dia minha mãe, em 1992, eu estava em São Paulo, eu tinha voltado a morar em São Paulo, porque eu queria ser radialista, minha mãe trabalhava numa empresa grande e tal, eu já trabalhava com rádio, e eu fui para lá. E aí a minha mãe falava assim: Ricardo, teu tio vai morrer. Não dá para descobrir o que ele tem. E começou a ficar o desespero, e quando meu tio Marcos estava assim, pele e osso, eu já estava disposto a voltar para o interior novamente. Minha mãe falou assim: nós vamos lá fazer rezar um terço na casa da tia Irene. Você não quer ir lá fazer uma oração? Porque ela já sabia que nesse período de São Paulo, Deus tinha me dito: você vai voltar para o interior, vai terminar de estudar e você vai para o seminário. Deus me deu uma bronca em São Paulo. Falei: vou. Chegamos lá, meu tio aqui, com a mão aqui, meu outro tio aqui,
os familiares, e eles começaram a rezar o terço, e aí algumas outras coisas que eu não entendia, que eu acho que tinha a ver com as práticas deles lá, daquela religiosidade, e aí depois que eles fizeram, nada mudou, aquele silêncio. E aí a minha mãe disse assim: o Ricardo agora vai fazer uma oração. E aí eu só disse assim: Senhor Jesus, glorifica o teu nome neste lugar. Na hora, o meu outro tio, o irmão desse doente, caiu de quatro, começou a rosnar. Começou a rosnar e começou a estribuchar. E aí eu tive uma percepção clara de que o próprio inimigo estava sendo envergonhado quando o nome de Cristo foi invocado naquele lugar. Vai escutando, que você não viu o final da história. Ele vinha arrastando, ele não olhou para mim em nenhum momento, e estribuchando e babando, e ele fazia assim no meu tio, aquela cena. E aí ele ia para a porta e cuspia algo preto. E aí eu comecei a entender, Deus está mandando ele tirar o que ele colocou na vida desse meu tio. Irmãos, para encurtar a história, estava no seminário, 1999, eu recebo uma ligação, meu tio Marcos, Ricardo, todo nordestino, né? É o tio. Falei, o que foi, tio? Eu me converti. Ele foi salvo. E o inimigo nunca mais se manifestou. Minha mãe entregou a vida para Jesus, minha tia entregou a vida para Jesus. Por uma palavra: Senhor Jesus, glorifica o teu nome, porque aonde o reino de Deus chega, o reino das trevas se prostra. E se o reino está dentro de você, aonde você vai, o reino vai com você. Eu nunca mais esqueci essa experiência, irmão. Eu não estou te contando isso para nada, eu só estou querendo te dizer que não há como não haver manifestação do reino de Deus. Quando nós estamos cheios, Ele vai se manifestar. Então, eu quero que você entenda isso. Deus quer que você seja cheio, porque Ele quer manifestar esse reino, e Ele quer envergonhar a obra das trevas na sua casa, na sua família, no seu casamento. Talvez hoje você está chorando, porque tem alguém nas mãos do diabo. Só que você está querendo alguma outra coisa, e não está deixando o reino ser verdade e virtude dentro de você. Deixa o reino ser verdade e virtude dentro do seu coração, porque esse casamento que está estragado vai ser restaurado, esse filho que está nas drogas vai ser liberto, essa vida que não vai começar a ir, porque Deus vai fazer a obra dele, porque onde o reino de Deus está, ali há liberdade para o Espírito agir. E é por isso que Jesus diz que o Espírito ele vai nos potencializar. Paulo disse que aonde está o Espírito de Deus, ali há o quê? Liberdade para Ele agir. Não é liberdade para a gente fazer o que a gente quer, é liberdade para o Espírito Santo agir. Você interpretava esse texto assim, estava interpretando errado. Não é liberdade para a gente fazer o que quiser, é liberdade para o Espírito fazer o que Ele quer. Você está comigo? Você aguenta mais um pouquinho? Amém? Podemos ir? E aí essa palavra, enchei-vos do Espírito, como para os orientais, muitas vezes uma palavra não significa só uma outra palavra, mas ela também significa uma ação, uma atitude. O que Paulo está querendo dizer aqui existe um imperativo, que é algo feito para vocês, não por vocês. Mas esse imperativo não é para um momento, esse imperativo é para sempre. Então, a melhor tradução para esse texto seria assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas sede cheios continuamente do Espírito. Não é mais uma onda, não é mais uma ênfase, mas é uma ação contínua. E aí eu fico me frustrando muitas vezes quando eu olho para a minha espiritualidade, eu digo, puxa, eu já fui uma pessoa que vivi tantas experiências com Deus, eu tenho buscado isso. Por que que isso passa? Porque em algum momento eu deixei de ser uma vasilha vazia para ser cheia continuamente. E eu mesmo começar a encher do meu jeito. E aí algumas coisas não acontecem mais. Algumas experiências não vêm mais. Mas Deus quer dizer para você, meu filho, eu quero te encher continuamente. Nenhuma trilogia de filme da Marvel vai ganhar o que o Espírito Santo vai fazer dentro de nós.
Não vai ter nenhum filme de Spielberg com mais emoção, com mais aventura, porque viver na presença do Espírito Santo é viver numa dimensão de milagres e poder constante. É um convite a uma vida de aventura, e se você entende a palavra aventura, não é uma vida chata, e tem muito crente com uma vida chata, azeda, e acha que está cheio. Então, está cheio de azedo, de chatice. Bom de estar no púlpito, às vezes, é isso, né? Eu não estou olhando para ninguém, eu estou de olho fechado, tá bom? Mas Deus quer que você seja cheio continuamente da virtude do Espírito, aleluia. Ah, irmãos, se nós vivemos isso aqui como IPI Filadélfia, o que nós celebramos dos 54 anos até agora, vai ser fichinha, e eu não estou menosprezando. Não estou menosprezando. Mas vai ser muito pequeno pelo que Deus tem para fazer aqui. O que Deus pode fazer num dia, em 10 vidas cheias do Espírito Santo, é muito maior do que Ele pode fazer em 100 anos numa vida, mais ou menos. E eu vejo quanto recurso, quanta oportunidade. Mas eu me pergunto, cadê as vasilhas vazias? A começar em mim, Senhor. Quanta gente com dom aqui, com talento, com experiências, que deixaram de ser cheias continuamente, e que hoje estão se sentindo vazias. Deus não quer você para uma experiência. Deus não quer para você, e nem o Espírito Santo, como aquela música antiga da Blitz. Lembra da banda Blitz? Quem lembra da banda Blitz? Só eu vou passar vergonha aqui? Obrigado, Lincoln. Maurício. Aí, tá vendo? Vão se revelando. O Luciano, que é presbítero, ele abaixou a cabeça e fez assim. Brincadeira, Luciano. Mas você lembra a música da Blitz? Tem muito crente dizendo assim para o Espírito Santo: quero passar weekend com você. Sabe o que é weekend? Final de semana. É o crente domingueiro, famoso. Então ele só diz assim para o Espírito Santo: só quero passar weekend com você. Porque durante o resto da vida, da semana, o reino não é manifesto, a espiritualidade não é vivida, o choro não vem, as mãos não se levantam em casa, os joelhos não se dobram, o clamor não vem, porque ele só quer passar um weekend com Jesus. E tem professor de inglês aqui, já até olhei para ele para ver se eu estou falando errado, fiquei até com vergonha agora, Jesus. Mas está bom, Senhor. O que vale é a intenção, não é verdade? Então Deus quer você para sempre. Jesus não morreu na cruz para alguns momentos da sua vida. Jesus morreu na cruz para pegar a sua vida por inteiro. Todos os seus anos, todos os seus dias, todos os seus minutos, todos os seus segundos, Ele quer ser Senhor deles. Ele quer ser Senhor de todos os seus dias, de todas as suas horas, de todos os seus minutos, de todos os seus segundos. Ele quer ser o seu Senhor. Aleluia. E por fim, porque senão a gente vai longe aqui, que eu estou aqui que você nem imagina. Oh, Jesus. A gente só vai experimentar esse avivamento do reino quando a gente disser para o Espírito Santo assim: me controla. Assuma o controle. O controle é teu. Eu rendo o controle da minha vida a ti. E a primeira, ou uma das primeiras mensagens sobre essa série foi reavivamento e a cruz. E é na cruz aonde a gente aprende que a gente precisa morrer para nós mesmos, para o nosso eu, para o nosso orgulho. E aí no comentário de Karl Barth,
ele vai dizer algo lindo quando isso acontece. Ele diz assim: o Espírito Santo opera por causa própria. O Espírito Santo segue o seu próprio caminho. Não somos nós que o possuímos, Ele que nos tem. Ele sempre chega primeiro e se antecede à nossa fraqueza para fazer em nós o que Ele quiser. Ele se antecede à sua fraqueza para fortalecê-lo na fraqueza que nem você sabe que você tem ainda. É isso. E é por isso que só alguém que conhece uma fraqueza não revelada como você e entende os seus dramas como ninguém, que pode subir ao trono da graça e gemer por mim e por você com gemidos inexprimíveis, porque Ele se antecede à nossa fraqueza. Não é uma loucura isso, irmãos? É uma doideira. Ninguém ora por você diante do trono do Pai como o Espírito Santo. Ele se contorce pela minha vida e pela sua vida. Romanos 8, 27 diz assim: aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Ser controlado pelo Espírito é como ser um terreno pronto a ser cultivado por Ele. Arado, adubado, pronto. Ele vai jogar semente a que Ele quiser. E geralmente o Espírito Santo é muito generoso. Ele joga vários tipos de semente, porque Ele tem interesse em usar a igreja para a glória de Cristo. Ser controlado por Ele é deixar florescer o que é dele. E por isso que é tão difícil entender que o que é dele é tão plural, mas ao mesmo tempo tão único. Gálatas 5, 22 e 23. Olha que interessante. É plural, mas é único. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, o fruto é amor. É plural, mas ele é uma coisa só. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, pode virar. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Sexta-feira a gente estava dando um discipulado e a minha esposa querida me trouxe uma ilustração que eu nunca tinha ouvido, eu achei muito interessante. Fiquei até com vontade de trazer aqui, mas falei que aí ia virar plágio, não vou fazer isso. Mas ela ouviu de uma pessoa que, para você entender a questão do fruto do Espírito, é como se você pegasse uma polcã na sua mão. Quando você pega a polcã com a casca, você tem apenas uma polcã. Mas quando você descasca, o que você enxerga dentro dela? Os gomos. Mas é apenas uma polcã. E você pensa que cada gomo é mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade. É uma polcã, mas com muitos gomos generosos para serem distribuídos. Não é lindo? Eu falei, eu nunca mais vou esquecer o que é o fruto do Espírito Santo depois dessa ilustração. Achei formidável. Você viu como ele é plural? E ele quer ser plural na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Isso é viver o reino de Deus, irmãos, no poder do Espírito Santo. É experimentar dessa polcã com esses vários gomos do Senhor. Porque Deus quer nos usar, irmãos. E eu queria chamar o ministério aqui para nos ajudar. Deus não quer mais que a gente perca tempo. E eu queria muito te agradecer por estar aqui hoje. Porque eu quero louvar a Deus, porque você não vai ser cobrado mais por não ter ouvido essa palavra, e nem eu. Mas com certeza você vai ser cobrado, e eu também serei, se não praticarmos. Então que bom que Deus escolheu você para estar aqui hoje. Que bom que Deus te escolheu para estar nos assistindo agora pela internet. Que bom que você está aí. Deus quer te usar também com poder e glória. Não adianta ficar querendo buscar experiência, irmão, estática, egoísta, humana, de palavras persuasivas. Como eu disse, eu não me impressiono mais quando alguém diz, vamos lá porque lá tem muita gente. Pode ter muita gente, mas pode não ter nem a força e o poder do Espírito Santo.
Aqui pode ter poucas pessoas e ter mais poder do Espírito num lugar que tem muita gente. Não estou dizendo que não tem, vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Não estou dizendo que não tem, mas eu estou dizendo que isso não é sinônimo de ter também. Então, assim como lá na cidade de Topeka, poucas pessoas buscavam algo, poucas. E isso mudou a história. Imagina o que vai acontecer se um marido e uma mulher se começarem a orar pela virtude do Espírito dentro do lar. Se eles tiverem filhos, jovens, adolescentes, não sei, e a família começar a orar. Imagina se uma liderança de uma igreja começar a orar por isso. Imagina se uma igreja inteira começar a orar. Imagina se todas as igrejas de Londrina começarem a orar. Para que os crentes celebrem a virtude do reino dentro deles e não nos seus templos, não com seus líderes. O que vai acontecer, irmãos? Eu não sei, mas uma coisa eu sei: eu quero. E eu fiz um compromisso com Deus. Quando eu vim para Londrina, Deus nos tirou de Maringá e a gente entendeu que Deus nos trouxe para cá. E eu disse para Deus: eu não vou mais perder tempo. Não vou. Eu não vou ficar aonde Deus não quer que essa verdade aconteça. Porque eu quero viver isso. Não porque eu sou pastor, não porque eu estou numa igreja, não. É porque eu quero experimentar a intimidade da virtude do reino do Espírito em mim. Então eu queria orar por você, eles vão cantar. E eu queria muito que você entendesse essa mensagem, que não se movesse. Não vai me impressionar se ninguém ficar em pé. Mas se você se levantar, e eu vou pedir para você vir aqui na frente, o pastor Silas vai conduzir um momento de intercessão. Eu já havia falado com ele antes do culto por esse momento. E se você vier, meu irmão, venha de verdade. Não venha para o culto de hoje e amanhã você esquece. Venha para ser cheio continuamente. Venha porque você entendeu o imperativo e porque você quer viver esse imperativo a partir de hoje. Você quer se parar de se embriagar com aditivos. E quando você vem e é impressionado com a mensagem e vai embora, você está tomando vinho. Você está se embriagando com vinho. Mas se o Espírito Santo está te enchendo e você vai mudar a tua vida, a tua conduta, a tua história, aí o reino chegou para você. Então, enquanto nós cantarmos, você vai vir aqui na frente. Se quiser se ajoelhar, ajoelha, ficar em pé. Mas você vai levantar a sua voz. Eu quero erguer um clamor aqui. Não fale baixo, porque a gente fala alto tanta besteira. Então agora nós vamos falar alto para o inferno ouvir que existe neste lugar um povo que quer viver o reino. Amém? Vem, pastor Silas. E aí quem quiser vai ficando em pé e vindo.